Revista Justiça Entrevista. Divisão de ICMS no comércio eletrônico deve provocar disputa judicial. Estados podem perder arrecadação de 9 bilhões e meio em 2022 com adiamento de cobrança. Até a emenda 87, o imposto ficava todo para o estado de origem e isso nunca gerou muita confusão, vendas interestaduais. Quando o Brasil começou a comprar pela internet e o imposto todo ficou para São Paulo, a grosso modo, quem começou a ficar chateado, todos os outros estados que têm mais comprador e pouco vendedor. Para falar sobre esse assunto, conversaremos com o Dr. Paulo Vieira da Rocha, ele que é advogado tributário, professor colaborador da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, professor do Programa de Mestrado do Direito Tributário Internacional e comparado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o qual também é integrante do Conselho Deliberativo e autor de diversos livros. Dr. Paulo Vieira da Rocha, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. Tudo bem com você? É um prazer falar com você e com seus ouvintes. O prazer é todo nosso. Dr. Paulo, eu começo. O que é exatamente este DIFAL do ICMS, cuja cobrança em 2021 vem sendo objeto de controvérsias entre estados e contribuintes? Arthur, eu vou tentar explicar para você da forma mais didática possível, tá? Sem tanto termo técnico, sem tanto juridiqueza, e você mesmo assim se sinta à vontade para me interromper em qualquer ponto em que eu não consiga ser claro. Imagine que o ICMS é um imposto estadual cuja alíquota, como regra geral, é de 18%. Então, toda vez que você vai a um supermercado e compra um produto, em geral, aquele supermercado vai pagar 18% do valor que ele recebe de você para o estado onde aquele estabelecimento está sediado, aquele estabelecimento do supermercado onde você comprou. Quando você tem uma venda interestadual, você imagina que a venda não ocorreu mais em um estado. Para que estado fica esse imposto? Como você disse aí na chamada, essas vendas interestaduais, elas aconteciam em geral entre empresas, muitas vezes, inclusive, entre contribuintes do imposto. Eu não preciso entrar no mecanismo disso, mas essa repartição era relativamente bem resolvida nas nossas regras constitucionais e entre os estados. Só que a partir de, mais ou menos, 2012, mais ou menos ali após o ano de 2010, o comércio eletrônico se intensifica muito. As pessoas não compram mais só por aqueles catálogos que circulavam antigamente nas mãos de algumas consultoras e tudo mais. As pessoas começam a comprar tudo eletronicamente. E aí a gente tem um problema. Alguns poucos estados da federação tinham os centros de distribuição e os estabelecimentos de onde essas mercadorias eram remetidas. Então a gente passa a ter operações que basicamente têm como origem 2, 3 ou 4 estados da federação e como destino todos os outros estados da federação. Só que nas nossas regras antigas, como isso não era algo relevante, o que acontecia? Nunca houve uma preocupação com essa repartição e ela era uma repartição relativamente desigual, porque quando a venda acontecia assim para um consumidor final, que não é contribuinte do imposto, o imposto ficava todo para o estado de origem, para o estado de onde as mercadorias partiram. Então, se eu tenho mercadorias que partem de 3 ou 4 estados da federação e vão para todos os outros estados da federação, agora de forma muito volumosa, agora esses outros estados da federação vão começar a ficar, entre aspas, chateados em não ter como repartir essa arrecadação. Então, o DIFAL, o diferencial de alíquota interestadual do ICMS, ele é basicamente uma repartição desses 18%. A gente teve regras de transição a partir de 2015, da Emenda Constitucional 87, e a partir de 2015, esse imposto ele foi sendo dividido. Um pedaço desses 18% ficava para a origem, outro pedaço para o destino, e ano a ano a fatia do imposto do estado de destino foi aumentando, até chegar, depois de 5, 6 anos, a ficar integralmente para o estado de destino. Então, hoje, esse imposto nessas vendas interestaduais cabe ao estado onde está domiciliado o comprador da mercadoria. Só que o que acontece? Os contribuintes contestaram a validade dessa cobrança sob o argumento de que veio uma emenda constitucional em 2015, criou essa nova regra
No entanto, não havia uma lei complementar regulando isso. E os estados não poderiam diretamente dispor sobre o tema, porque essa seria uma daquelas matérias em relação às quais é preciso ter lei complementar para que os estados possam editar suas regras. Porque a lei complementar, especialmente em matéria de ICMS no Brasil, ela é uma espécie de, eu costumo dizer, padrão nacional. É ela que fixa os parâmetros nacionais. Afinal de contas, nós somos um único país. A gente não pode ter 27 ICMS, porque a gente tem 27 estados e Distrito Federal. Seria muito mais caótico do que já é se cada estado pudesse fazer o que quisesse com o seu imposto, com as regras do seu imposto. Então, a lei complementar, ela tem esse papel de dar essa uniformidade. Ela fixa parâmetros mínimos para os estados legislarem. Esta lei complementar não existia. Então, o que os contribuintes alegaram é: não pode haver a cobrança desse DIFAL sem a lei complementar. E os contribuintes ganharam essa disputa no começo do ano passado, só que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos dessa decisão. O que ele disse? Essa decisão não produz efeitos imediatamente. Portanto, a invalidade deste imposto por falta de lei complementar, ela só existe a partir de 2022. Ou seja, a partir de 2022, passa a ser inválido cobrar ICMS de FAO sem lei complementar. Aí inauguramos um novo capítulo dessas disputas. A lei complementar teria que ser editada respeitando, segundo os contribuintes, a regra de anterioridade. Resumo disso é que, na visão geral de todo mundo, essa lei complementar tinha que entrar em vigor no máximo até o dia 31 de dezembro de 2021 para ela estar valendo em 2022. Ela não entrou em vigor porque o presidente da República só sancionou a lei na primeira semana de janeiro. Então, o que os contribuintes agora vão alegar é: essa cobrança só pode acontecer em 2023. Os estados estariam sem DIFAL em 2022. Fica claro para você? Ficou bem claro, Dr. Paulo. E então, dentro desta colocação feita pelo senhor, como ficam os fundamentos de estados e contribuintes contra e a favor dessa cobrança? Olha, em resumo, os estados, pelo que eu vejo aí nos debates que estão acontecendo, que a gente está acompanhando, os estados, eles basicamente sustentam o seguinte: a lei já estava aprovada. A sanção pelo presidente da República é um último ato formal do processo legislativo. Todos já conheciam o texto dessa lei, só faltava esse último ato formal que aconteceu de fato depois do dia 31 de dezembro. Esse é o primeiro argumento em tese dos estados. Então, a anterioridade, essa aqui, que diz na Constituição que um imposto só pode ser cobrado num ano se estiver em vigor no ano anterior, ela é para que todos se programem. E todos estavam programados, afinal de contas, todos os contribuintes conheciam esse debate. Um outro argumento que surge, está surgindo de forma bastante forte no discurso dos estados, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem um precedente, posso até tentar ver aqui para você rapidinho o número desse precedente. Ele é o recurso extraordinário 1.221.330, em que o Supremo Tribunal Federal ele abriu uma certa brecha para essa falta de lei complementar em matéria de ICMS. O Supremo Tribunal Federal julgou uma questão análoga com o ICMS importação. Faltava a lei complementar para os estados cobrarem ICMS importação. Isso no passado, tá? Um passado relativamente distante. E a emenda constitucional 33 de 2001 criou esse ICMS importação e não veio lei complementar. Estados editaram leis, como o estado de São Paulo, por exemplo, já quase que de imediato, cobrando ICMS importação. Essa lei complementar demorou a vir. Essa lei complementar, não tanto quanto agora, mas demorou. Essa lei complementar, quando chegou, o que se alegou foi: as leis que existiam antes da lei complementar nos estados são inválidas.
porque surgiam diante de uma Constituição, diante de um cenário em que não havia o seu fundamento, que é a lei complementar. Os estados precisam de uma nova lei posterior à lei complementar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal sempre teve uma jurisprudência muito firme no sentido de que invalidades, falando aí de inconstitucionalidade, ela não se arruma. A inconstitucionalidade não se sana. O que nasce inconstitucional ou ilegal, assim vai continuar. Então, se a lei do Estado vem antes da lei complementar, ela nasce inválida. Se vier uma lei complementar depois, ela precisa de uma nova lei com a lei complementar em vigor. Nesse recurso extraordinário que eu citei, o Supremo Tribunal Federal flexibilizou esse entendimento de muitas décadas. O que ele julgou? Que as leis dos estados que eram anteriores à lei complementar, elas eram inválidas até a entrada em vigor da lei complementar. Mas, a partir do momento em que a lei complementar entrou em vigor, a lei estadual passaria a ser válida. Então, o que os estados, em geral, vão alegar é que esse precedente serve para o caso atual. A lei complementar 190 de 2022, que criou o DIFAL e que entrou em vigor agora na primeira semana de janeiro, respeitada a anterioridade de 90 dias que a Constituição determina, porque a Constituição determina duas anterioridades. Para cobrar o tributo, você precisa respeitar a virada do ano e você precisa respeitar 90 dias. Então, o que se diz é, respeitados os 90 dias, a lei complementar estará em vigor em abril, mais ou menos, desse ano, né? Janeiro, fevereiro, março, isso. Em abril, a lei estará em vigor. Logo, a partir daí, as regras dos estados estarão válidas. Então, a maioria dos estados está se contendo para cobrar a partir de abril. Mas o que se sustenta não é abril, ele precisa respeitar a virada do ano, só vale em 2023. E qual que é o outro fundamento também baseado na jurisprudência do Supremo que os contribuintes vão ter em seu favor? O Supremo Tribunal Federal tem uma série de outros precedentes anteriores a esse que eu citei de 2021, contrários a qualquer flexibilização nessas regras de anterioridade. Então, o que se sustenta é: será que o que se deve levar em conta é um único precedente, ainda que seja o último, ainda que seja o mais atual, em detrimento de toda uma jurisprudência de algumas décadas do Supremo Tribunal Federal? Então, que, de um lado, os contribuintes têm em sua mão o argumento de que a regra é muito clara, precisa ser no ano seguinte, além dos 90 dias, e uma série de precedentes, alguns, eu diria que a maioria, por unanimidade, no Supremo Tribunal Federal, não flexibilizando essas regras. E o que os estados têm, de outro lado, é o mais recente precedente sobre o tema, flexibiliza isso, ainda que numa votação mais disputada, até onde eu me lembro não foi unânime, acho até que foi uma votação bastante apertada, ou seja, esse julgamento de 2021 representaria de fato uma virada total na jurisprudência do Supremo, uma flexibilização total em relação a essa matéria? Essa é a dúvida com a qual a gente vai ter que conviver, provavelmente nos próximos anos, porque isso não vai ser decidido agora. As disputas judiciais só estão começando e a gente só vai talvez ter essa resposta daqui a alguns anos. Estamos conversando com o Dr. Paulo Vieira da Rocha, advogado tributário, professor colaborador da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, professor do Programa de Mestrado de Direito Tributário Internacional e Comparado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, falando a respeito da divisão de ICMS no comércio eletrônico, que deve provocar disputa judicial. Os estados podem perder uma arrecadação de 9 bilhões e meio de reais neste ano de 2022. Professor Paulo Vieira da Rocha, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito do seguinte: o porquê é tão difícil aprovar a reforma tributária no Congresso Nacional? A gente sabe que, como está falando de perdas aqui, os estados não querem perder. E daí fazem pressão em cima da Presidência da República. O Congresso Nacional faz uma lei, só que acaba no Poder Judiciário tendo que decidir, como é esse caso explicado para o senhor.
O que acontece esse imbróglio todo? Tudo é questão, eu não quero perder dinheiro, a receita, a arrecadação, por isso que não acontece uma reforma tributária que possa abranger de uma maneira geral e beneficiar as empresas e, consequentemente, gerando empregos e com menos pagamento de impostos? Arthur, eu vou dar a você uma opinião que é bastante pessoal minha, e eu sei que muita gente provavelmente vai discordar dela, mas a minha opinião é que, no fundo, isso não é declarado, tá? Eu acho que por ninguém, mas no fundo, para mim, o grande empecilho dessa reforma não é o sentimento de perda de arrecadação, pelo menos na maioria dos envolvidos. Na minha opinião, isso é um sentimento de perda de poder político. Por que razão? Há inúmeros mecanismos, na minha opinião, para que se garanta receita para os estados, para que se garanta alguma estabilidade de arrecadação. Há inúmeros mecanismos para isso, e me parece que os próprios projetos legislativos que estão tramitando em torno do tema, me parece que razoavelmente, pelo menos, dão conta do recado em relação a isso. Acontece que o que uma reforma tributária representa é uma perda de poder político para governos locais muito grande. E eu acho que é isso que não se quer perder. Por que razão? O que eu estou dizendo a você é, se eu tenho uma reforma que unifica esses tributos, municípios deixam de ter seu ISS para legislar da forma que quiserem, estados deixam de ter seu ICMS para legislar da forma que quiserem. Claro, respeitadas para os padrões mínimos de lei complementar que é nacional. Imagine o seguinte, o poder político local tem o tributo como uma grande ferramenta de política, não só fiscal, de política como um todo, atração de empresas, de investimentos e tudo mais. E é por isso que ele é um caos, porque cada estado tem sua regra, porque cada estado dá os benefícios fiscais que quiser, os municípios, em alguma medida, também é a mesma coisa. Então imagina que você é governador de um estado imaginário no Brasil. Imagina que você vai continuar tendo a mesma arrecadação, só que você não faz mais o que você quer, você assembleia, você governador, você não faz mais o que você quer com as suas regras. Você não dá incentivo fiscal para quem você quer, do jeito que você quer. Você percebe o quanto você perde de poder político? Você não tem mais poder da forma como você quiser definir que tipo de segmento você vai atrair para o seu estado, porque você vai dar incentivo fiscal para o segmento A, ou B ou C. Não cabe mais a você, porque esse imposto agora é único, ele é um só para o Brasil inteiro, ele é nacional, você tem a sua parcela na arrecadação disso, mas você não manda mais nas regras do seu imposto. Então, é um caos para a sociedade exatamente porque cada um tem suas regras, respeitados alguns parâmetros que muitas vezes não são respeitados na prática, a gente sabe disso. Então, o que se perde, na minha opinião, a rigor, o que é sensível mesmo, é a perda de poder e não de arrecadação. É deixar de poder legislar da forma que quiser, porque na prática, como eu falei, esses parâmetros são muitas vezes desrespeitados, essas regras, então benefícios fiscais são concedidos o tempo inteiro, e isso vai ser perdido. E daí... Na minha opinião, é isso que impede a reforma. Certo. Isso provavelmente nunca vai ser declarado por ninguém, mas o meu sentimento é esse. Acho que a maioria das pessoas sabe que há mecanismos para garantir essa arrecadação. E o país perde muito com isso? Estável. Desculpa, doutor Paulo. O país perde muito com isso? Perde muito, muito. Imagine que nós estamos falando... Vamos falar do ICMS. A grande maioria dos países do mundo tem um imposto sobre o consumo. Um imposto sobre valor agregado, um IVA, como a gente costuma chamar. Um imposto sobre bens e serviços. O Brasil é um único mercado. Só que tem 27 sistemas tributários diferentes só de pensar no ICMS. E se a gente pensar em mais de 5 mil municípios, tem 5 mil ISS diferentes. Você imagina para uma grande empresa prestadora de serviço e que opera prestação de serviços numa empresa de tecnologia, um banco, que praticamente está em todos os municípios do Brasil, ele tem que lidar com 5 mil legislações de ISS. Como é possível operar num país assim? Como é possível operar num país que, além de ter ISS e ICMS, a depender da situação, ainda convive com mais 2 tributos federais que, em tese, incidem sobre o consumo, como IPI, PIS e COFINS?
O que essas reformas pretendem é isso, é tornar o Brasil um país viável. É juntar 5 tributos completamente diferentes, um municipal, um estadual e 3 federais, em um único, como acontece na grande maioria dos países. Na minha opinião, o Brasil ganharia muito com uma reforma. Ainda que ela tenha muitos defeitos, ela vai ser melhor do que o que a gente tem hoje. Com todos os defeitos que ela vem a ter. Para finalizarmos, porque já estamos bem adiantados na hora, doutor Paulo Vieira da Rocha, se conseguir aprovar, segundo o presidente do Congresso Nacional, o presidente lá, o senador mineiro, o que me falha o nome aqui agora dele, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, exatamente. E tem o Roberto Rocha, que é o relator. Eles prometem que agora, em fevereiro, devem votar a PEC 110. Já com a PEC 110, teríamos um grande avanço? Eu acho que sim. De novo, não é a reforma perfeita, está muito longe disso. Nós mesmos, no Instituto Brasileiro de Direito Tributário, no nosso programa de mestrado, estamos com um projeto de pesquisa em andamento, tentando desenhar uma terceira via, uma terceira possibilidade de reforma, criando um imposto que seja verdadeiramente sobre o consumo, que tenha como fato gerador o consumo. Queremos muito ter tempo de apresentar essa proposta para a sociedade antes de que isso aconteça, para que se tenha mais uma opção. Então, o fato de eu estar trabalhando num projeto que apresenta uma proposta que é diferente tanto da PEC 45 como da PEC 110, e significativamente diferente, já demonstra para você que eu acredito que haja uma alternativa melhor, mas embora eu ache que há uma alternativa melhor que as duas PECs, a 110 e a 45, qualquer uma das duas já é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Doutor Paulo... Então, com a aprovação disso, eu já ficaria bastante feliz. Embora o tema é muito palpitante, eu gostaria de fazer mais uma colocação. Se o senhor pudesse ser sucinto, eu agradeço, claro, por questão do tempo mesmo. O senhor falou sobre essa questão do consumo. O mundo tributário que nós estamos falando, dá para ser aliado ao lado social, que é baixar o preço dos tributos para a comida, para o brasileiro comer? Olha, a sua pergunta é uma pergunta que no ambiente acadêmico de boa parte do mundo não tem resposta, Arthur. A rigor, eu diria, posso estar sendo muito idealista, mas eu diria a você que sim. Tá? Não é uma questão de carga tributária. Fazer uma reforma tributária no Brasil que reduz a carga tributária do país, isso é praticamente impossível. Tá? Eu acho que justiça social a gente precisa fazer, como dizia sempre o meu querido professor Alcide Jorge Costa, na despesa. Não adianta o Estado arrecadar com muita justiça e gastar com muita injustiça. Então é no lado da despesa que tem que ser feita ainda muita justiça social. Agora, baixar a carga tributária de bens essenciais, de alimentos, de cesta básica, de energia elétrica, por exemplo, isso sim pode ser feito e vem sendo feito, ainda que aos pouquinhos, ainda que com décadas de atraso, pelo Poder Judiciário. Agora, por exemplo, quando julgou inconstitucional o ICMS majorado sobre energia elétrica. Agora, não é um debate fácil, porque há quem sustente que isso tem que ser feito de outras formas, com devolução de imposto, com transferência de renda. Há quem sustente que o sistema perde muito por causa da complexidade que é gerada por essas múltiplas alíquotas, de cesta básica ser isento, tal produto ter uma alíquota intermediária e tal bem que é supérfluo ter uma alíquota majorada. Essa diferenciação de alíquotas por produtos, de acordo com a sua essencialidade, que hoje é determinada pela nossa Constituição, isso é muito discutido no ambiente acadêmico, nos ambientes de política fiscal Perdemos o contato com o Dr. Paulo Vieira da Rocha, ele que é professor da USP,
e também professor do Programa de Mestrado de Direito Tributário Internacional e Comparado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, falando a respeito da divisão do ICMS no comércio eletrônico, que deve provocar uma disputa judicial, coisa que o Supremo foi provocado e já está tratando, e os estados podem perder uma arrecadação de 9 bilhões e meio. Não conseguimos restabelecer o contato com o Dr. Paulo